Onde você, música? Onde? Onde? Como é que foi essa história com a música? Quando eu senti saudade. Então a gente pode dizer, Martinha, que a música começou para você com a busca de entender e expressar sentimentos? Seria isso? Não foi uma busca, foi uma foi um desespero. Dessa última vez a composição saiu e eu falei, nossa, tá legal, tá bonito isso. E acho que a hora que eu percebi que era uma coisa, não sei, que daria pra expor mesmo, para as pessoas ouvirem, como saiu uma coisa mais, talvez, universal, porque não era tão descritivo, ela voltou pra mim. Saiu tão maduro que me tocou. Deixou de ser uma coisa só pra eu colocar meus sentimentos pra fora. E acho que foi isso que me fez pensar que, não, agora eu preciso botar pra fora, agora eu preciso falar pra todo mundo. A vida para você, Marta, uma pergunta. Precisa é uma coisa literal? Nunca foi. Como é que foi essa você em relação a isso, né? Não só a música, mas a própria existência da Marta Maria, assim. Quando, quando eu vou fazer alguma coisa relacionada à arte, eu acho muito difícil colocar nome, colocar cronologia. Se eu for pensar na técnica antes de fazer alguma coisa, não sai. A arte pra mim é uma coisa é engraçado porque é como se eu não me sentisse dona dela, porque eu não sei dar nome. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu só permito que aconteça. Então eu acabo me colocando, pelo menos é assim que eu sinto, num lugar de ou menos valia ou humildade. Humildade quando eu tô bem, eu acho. E menos valia quando eu tô questionando se eu posso, se eu consigo meus valores. Mas num lugar de que eu não sou dono do que tá acontecendo, sabe? Eu só preciso permitir que aquilo passe, porque se não passar me dá um desespero. Para você que tinha essa outra profissão, como é que foi a chegada? Que dia que a Marta Maria chegou, assim, para você? Nossa, ela foi chegando. E eu tive que aceitá-la. E aí, bom, eu comecei a fazer aula de canto, foi assim que eu trouxe a música de volta pra minha vida. Então eu comecei a gastar mais tempo encontrando com ela. E aí eu comecei a compor várias coisas, coisas que eu sentia vontade de mostrar para as pessoas, que antes eu tinha vergonha. E aí eu mostrei essas músicas para um amigo meu que chama Lucas Lara. E ele adorou. E eu tava trabalhando em Curitiba uma semana por mês. Então toda semana que eu ia pra lá, ele me levava num bar que chama Bar do Tatara, que toda segunda-feira você só pode tocar se for música autoral. E aí, assim, a primeira vez que eu subi no palco, eu não falei meu nome, não falei boa noite. Eu cheguei e toquei toda encolhida atrás do violão. E levantei do palco e fui embora. Tremendo. Nem sei se eu desafinei, não lembro, tá gravado. E aí eu comecei a tocar lá uma vez por mês. E aí, conforme o tempo foi passando, eu ia falando meu nome, eu falava alguma coisinha da música, fui conhecendo pessoas da música, porque eu não tenho. Eu não ando num ambiente de músicos nem de artistas, né? E aí eu fui me acostumando com isso, fui entendendo como o ambiente é diferente, como é aberto, como tudo bem você estar vulnerável. Na verdade, é exatamente isso que toca as pessoas. E aí, um dia eu falei, então eu vou gravar uma música e ver o que acontece. Gravei, botei no Spotify, fiquei super feliz. Falei, caramba, é profissional, dá pra eu usar isso, real. E aí eu comecei a produzir o EP. E enquanto eu tava gravando o EP, eu tava surtada. Sabia que eu tava gostando do que eu tava fazendo, mas tava muito difícil, assim, dentro tinha um tormento. E aí um dia eu sentei, assim, eu entrei em casa, sentei num banquinho na frente de uma árvore da felicidade, que fica bem na entrada da porta, não sei de onde que eu tirei, botei o banco bem ali, e fiquei sentada conversando comigo mesma sem falar nada, né? E aí a conclusão foi, tudo bem, você é uma artista, e tá tudo bem. Você, tipo, esse foi o dia em que eu me aceitei como artista, isso foi em junho de 2020.
Mas daí pra frente foi, eu já fiz o pacto, já me aceitei, agora eu preciso continuar. O que você mais gosta de falar? Será que tem isso nas suas músicas, assim? O que é o universo até esse momento, né, das suas músicas? Eu componho dessa forma, né? Eu costumo falar que eu vomito uma música. Porque daí saem os acordes e sai a voz, a letra e a melodia, normalmente sai tudo meio junto, né? E sai naquela explosão de sentimento. Então as minhas músicas falam dos meus conflitos. Quando eu não tenho alguma coisa pra resolver, não sai muita coisa. Mas normalmente o sentimento, eu não consigo dar um nome pra ele, porque fica muito óbvio, daí eu acho besta. Então eu tento descrever aquilo que eu tô sentindo. Então tem uma música que eu falo pele, gosto, cheiro e pele. E pronto, cada um vai entender o que quiser. Foi isso que eu senti. E a caixinha da médica versus a caixinha da artista? Como é que é isso, assim? São pensamentos diferentes? Mais ou menos. Que pra mim o médico é exatamente um artista. Se eu for pensar do ponto de vista manual, que eu sou cirurgiã, eu sou uma artesã. Só que com uma responsabilidade um pouquinho extra ali no meio. E ao mesmo tempo também eu lido com vidas. E eu não consigo ser aquela pessoa que lida com outras pessoas, independente de ser um paciente ou não, de uma forma bem cartesiana. Porque eu não vejo as pessoas assim, eu não sou assim. Então eu tento abordar as pessoas e eu recebo as pessoas de uma forma mais emocional. Ao mesmo tempo, tudo isso que eu faço de receber as pessoas, de me comunicar com elas de uma forma emocional e de reconstruir um tecido ali numa cirurgia, tudo isso tem que ser encaixado no protocolo. Eu falo assim que na música, na medicina, eu posso me colocar. E na música, eu posso me exercer. Sabe? Agora, dentro da música, eu não preciso pensar se eu tô encaixando ou não. Dentro de uma forma de agir. Se eu tô vestindo jaleco. Se eu tô falando grosso porque passa confiança. Se eu tô me portando como uma médica. Eu não preciso vestir um papel. Eu posso só ser. E você que me receba. Se não quiser, não me receba. São duas formas de servir. Então, na medicina, eu não posso correr esse risco. Eu não posso correr, porque por mais que eu seja emotiva e acolhedora, isso e aquilo, eu não posso me envolver. Putz, isso me trava muito. Na música, eu não preciso querer nada, eu só deixo sair. Eu não preciso saber de que forma você vai repetir. Eu não preciso provar nada. É muito livre. É muito livre. É uma exposição muito maior, mas é um peso muito menor. A partir do momento que você lida bem com essa exposição, porque o outro não vai receber o que você está falando, ele vai receber o que ele consegue receber e o que ele quer receber. E falar o que eu falo, da forma como eu componho, é eu me pelada na frente dos outros. Mas a partir do momento que eu lido bem com isso, já não tem mais peso. Você sente que a música te protege desse lugar de exposição, a sua própria música? Como que é? Assim, porque tem o eu da Marta e tem o eu da música, né? Não, a música não me protege meu violão. Ele fica na minha frente e eu por algum motivo me sinto segura. A música não me protege, na verdade, a música foi um lugar que quando eu pisei nela, eu tinha que ser corajosa. Então ela não tá me protegendo. Mas ela tá me mostrando a coragem que eu consigo ter. O que você sente quando você está cantando à vontade, assim? Você conseguiria descrever? Eu sinto tudo aquilo de novo. Mas eu sinto, assim, nas entranhas, que tem hora que é difícil. Tem hora que eu choro de novo. Tem hora que eu saio da música assim, querendo contar pra alguém e eu penso, putz, mas isso já passou faz anos, sabe? Tem alguma coisa que te assusta? Tem. Um é o medo de não conseguir me sustentar. Eu tô levando muito a sério. Mesmo que eu não queira colocar um peso ou alguns deveres de quem faz isso de uma forma profissional, eu não tô levando como hobby. É muito sério o que eu faço
pra levar como uma brincadeira de fim de semana. Deixou de ser isso. E não foi porque eu escolhi, foi por causa do que eu falei, do chamado. E daí aquilo passou por mim e eu fiquei brigando com aquilo por um tempo. E fiquei mal, até o momento que eu aceitei. É mais ou menos isso. E a outra coisa é que fazer coisas artísticas, da forma como eu vejo, é assim, a gente tem que ter um autocontrole muito grande. Porque você precisa de um espaço vazio, de um tédio, ou do que as pessoas chamam de ócio criativo. Mas você precisa disso. Mas a gente precisa entender isso não como ócio, mas como um espaço para criatividade, porque senão você mesmo começa a achar que você não está fazendo nada, que você é folgado. E não é. E aí às vezes você precisa ter uma organização para poder ficar num espaço, tempo, espaço mental desorganizado para deixar as coisas fluírem. E sabe que eu entendi que ao longo da minha carreira, assim, você vai trabalhando o dia inteiro, você trabalha, você está o tempo inteiro querendo encaixar em alguma coisa e entender os porquês, e você vai perdendo essa criatividade, mas essa criatividade é a vida. E acho que tem muita gente que chega num momento da vida que começa a sentir falta disso, aí compra um triciclo, porque o cara voltou a ser criança, ou vai lá e começa a fazer aula de canto, de música de novo, porque, nossa, tá muito cansado da vida e aí precisa relaxar. Não, mas não é relaxar. É você voltar em contato com um negócio que não era nunca pra você ter perdido contato. A gente sente falta disso. Quem são as pessoas que te inspiraram musicalmente, assim, cantores, artistas, ou que te inspiram hoje? Cara, o que me inspiraram é que pra mim tem um período, assim, que a música virou muito importante pra mim. Que foi quando eu tinha uns 6 anos de idade, que eu comecei a assistir aquele filme Ghost, e o Guarda-Costas, da Whitney Houston. E esses dois filmes eu botava no repeat e ficava assistindo o dia inteiro. E aí por 3 meses a gente mudou de apartamento pra reformar, e nesse apartamento que a gente tava, tinha tipo um bar, que era um degrauzinho um pouquinho acima do resto da casa, e era tudo madeira escura, e o rádio ficava ali. E eu não sei de onde que surgiu um microfone em casa e que dava pra ligar nesse rádio. E aí eu botava a música no fundo e ficava cantando com o microfone, assim. Essas 2 músicas foram o momento em que a música fez alguma coisa sair de dentro pra fora. Daí ficou muito importante. E depois disso eu comecei a ouvir cantos gregorianos, assim, era um negócio que me tocava loucamente. E era só comigo. E aí eu comecei a me achar esquisita, mas eu sentia aquilo. Não tinha como negar. Quando é uma coisa que você sente, você não tem como negar. Você pode demorar pra aceitar. E aí depois veio muito uma influência dos meus pais, que eram umas fitas que a gente tinha e ficava repetindo o tempo inteiro. Tinha Marisa Monte e Raul Seixas. Daí veio a adolescência, que virou totalmente pop, Backstreet Boys e Britney Spears, principalmente. Depois que eu fui descobrir, tipo, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald. E aí hoje, cara, eu lembro esses tempos aí, logo que eu comecei a fazer aula de canto, me falaram assim, você conhece o mundo autoral? Você precisa conhecer o mundo autoral? Eu falei, o que é isso, uma banda? E aí a pessoa riu da minha cara, e eu fiquei olhando assim, não sei o que é. Não, são as pessoas que compõem e tal. E aí que eu comecei a conhecer os artistas que estão me influenciando muito hoje, que são principalmente Ana Trea, o JP, principalmente esses 2. Hoje, com o desmonopólio das gravadoras, né, essa coisa da internet, do Spotify, que isso vai incitar novos artistas, novas pessoas a se expressarem? Não sei se isso vai incitar novas pessoas a se expressarem. Eu acho que isso permite que as pessoas sejam encontráveis. Mas não necessariamente o resto do mundo está procurando. Principalmente, por exemplo, num lugar como o Brasil, que não é cultura a gente sair por aí procurando artista novo. Você vai num show pra ver alguém que você já conhece, normalmente. Lá fora tem mais, assim, de coisas pra artistas novos que se espalha pra população geral. Aqui, normalmente, é uma coisa bem nichada. Existem pessoas que gostam de artistas independentes e procuram. Mas isso não sai muito pra massa, né?
E o que eu acho é que hoje, assim, como a gente não tem tanta esse abraço das gravadoras, né? Você tem que fazer isso, que as pessoas conseguem testar mais. E a gente tem tantos exemplos hoje em dia, né? Não tem proibições de tipos de música que nem tinha antigamente, não tem só um ritmo que as pessoas costumam aceitar melhor. Então a gente tá testando. A gente tem muito exemplo de coisas que acontecem, barulhos esquisitos diferentes que a gente põe na música. E não é nada, a hora que você põe na música, fala, nossa, deu um negócio diferente. Eu acho que a gente tá mais livre pra testar. E eu acho que ao longo do tempo as pessoas vão começar a entender que precisa ter uma organização muito grande para você conseguir ser um artista independente. E isso vai tirando aquela romantização que tinha antes, que era você chegava numa gravadora, primeiro que você tinha que chegar lá, né, que já é um mega funil, para conseguir fazer sua música. E aí você chegava na gravadora e você ganhava um monte de dinheiro. E aí você só precisava fazer sua música. Hoje em dia o caminho é outro. Se você não vai direto para uma gravadora, né? Você tem que começar, você vai criando seu público, você vai entendendo como é que se administra, você vai olhando para tudo até que a hora que você realmente tá num momento que você consegue focar só em fazer aquela sua arte, você já tem um conhecimento mais abrangente, você já não chega na loucura. Não tem como é que é? Não é o rap? Que rap? O Repa! Ah, o Repa! Repa! Quem é o Repa? O Repa é meu alter ego. Porque quando eu comecei a fazer o quadro onde eu analiso algumas músicas que pra mim são muito significativas, eu queria que as pessoas entendessem o que estava passando na minha cabeça enquanto eu estava narrando aquilo. E aí eu criei o desenho. E a ideia era que fosse um desenho bem simples mesmo. Porque, qualquer um pode fazer... qualquer um pode olhar para uma música de um ponto de vista analítico e ter o seu próprio entendimento. Um desses desenhos foi o Repa. E ele nasceu, assim, com essa carinha de quem tá olhando pra dentro, assim, todo fofinho. E eu achei ele muito lindo. E aí eu peguei aquele desenho e comecei a desenvolver o Repa. E então, reparando nessa letra... Pele, gosto, cheiro, pele. Tem uma do Poeta Simétrica. Peraí, como é que era? Eu tô nas cordas sem pauta, pedindo silêncio pra ver. E quando eu fiz essa música, eu tô nas cordas, tipo, eu tô tocando, eu tô vivendo, eu tô harmonizando, sem pauta, eu não tenho um protocolo pra seguir, pedindo silêncio pra ver. Tipo, é exatamente o que a gente falou, eu preciso de... Peraí, me dá um silêncio. Deixa eu pensar, me enxergar o que tá acontecendo. E quando eu fiz essa música, alguém falou assim, e eu canto assim, né? Pedindo silêncio pra ver. E eu dou um silêncio no meio da palavra. Não, porque isso daqui as pessoas vão pensar que faltou ar, não sei o quê. Aí quando eu fui gravar, eu falei, mas é pra parar no meio mesmo. É um silêncio, eu tô pedindo, para, eu não vou pedir, espera acabar a frase pra daí a gente parar. Eu quero que pare onde tiver. Vida pra você? Vida pra mim é sentimento. É extremo. Coisa morna é adultice. É sustento. Amor? Nossa, amor pra mim é uma bola de neve caindo pela montanha. Sexo? Nossa. Sexo pra mim é um acorde diminuto. Vou mostrar o que é um acorde diminuto. Ai, mostra. Porque ele resolve depois. Diminuto. E aí ele resolve. Morte? Ixi. Morte pra mim é difícil. E música? Música é tudo. Música é ser. Um sonho? Poder viver de música. Essa é a que representa o meu reencontro com a arte, então... E veio de um sonho, então acho que tem tudo a ver. Tava no meu cantinho, colhendo amor pra fazer ninho.
mas veio o Rio de Janeiro, feito um pé d'água. Foi tudo que eu andei, foi pelo caos, pelo delírio. Tentei um dia mais tranquilo, mas era atrás.